Olá pessoal, vamos falar aqui dos dois principais tratamentos que a gente faz no consultório de forma minimamente invasiva para você que tem dor no joelho. Surgem muitas dúvidas de que cada tratamento pode causar para o paciente, o que é que pode dar de benefício, se tem alguma reação. A gente vai falar aqui sobre o tempo de ação de cada um, quando inicia essa ação, as indicações, o perfil ideal de pacientes. Vamos conversar tudo hoje e a gente vai preencher juntos aqui uma tabela em que eu vou colocar tudo para vocês, tá? Primeiramente, que tratamentos são esses? É o ácido hialurônico e o bloqueio de nervos geniculares. Para vocês entenderem melhor, o ácido hialurônico, eu tenho aqui algumas ampolas de fabricantes aqui na minha mão. Eu não estou para fazer propaganda de nenhum, não tenho um conflito de interesse, não trabalho para nenhuma das empresas. Eu apenas vou mostrar a substância em si para vocês, que é uma substância gelatinosa que a gente utiliza nos joelhos que possuem desgaste articular. Já já a gente vai falar sobre isso. Por outro lado, a gente tem aqui os nervos geniculares, que são nervos que ficam ao redor do joelho. Eles sinalizam uma dor para você. Você que tem uma dor crônica ou que está com uma dor muito intensa, pode ter certeza que tem uma grande ação desses sinalizadores que servem somente para enviar esse efeito da dor para o nosso cérebro, tá bom? Vamos começar a preencher aqui a nossa tabela. Qualquer dúvida que vocês tiverem, no final vocês podem escrever aqui nos comentários, tá? Mas eu vou tentar colocar tudo que a gente puder sobre esse assunto dos dois tratamentos. Primeiro, vamos falar aqui da indicação. Então, eu coloquei aqui na tabela ácido hialurônico de um lado, bloqueio de nervos do outro. E aqui são várias coisas que a gente vai preencher agora, tá? Primeiro, a gente vai começar aqui pela indicação de cada um. Então, o ácido hialurônico, quem é que tem indicação? Quem tem artrose do joelho, quem tem desgaste da cartilagem, quem tem rigidez, ou seja, são pessoas que têm um desgaste, que sente o joelho um pouquinho ali enferrujado. Já que é uma substância lubrificante, ela vai ajudar muito nisso, tá? Vamos falar agora do bloqueio. Dor intensa, crises de dor, aquelas crises frequentes que vocês podem apresentar, e pacientes que não têm melhora com os tratamentos convencionais, tá? É importante dizer que o efeito ele é muito diferente de pessoa para pessoa. Logicamente que tudo que a gente vai falar aqui é levando em conta a população geral, tá? É uma média geral de que pode acontecer com cada um. Agora vamos falar aqui como age cada um deles. Então, o ácido, como a gente já falou, ele vai agir na lubrificação. Ajuda também na melhora da inflamação. Só corrigir aqui, lubrificação. Já o bloqueio de nervos, ele vai fazer o quê? Ele vai desligar os nervos, temporariamente esses nervos. Lembrando que esses nervos não são nervos motores, eles não têm ação no movimento. Então, mesmo desligando esses nervinhos, você vai poder mexer a perna normalmente. Você não vai ficar paralítica, com algum problema ali na sua articulação, tá? Vamos falar agora do início de ação, que é muito importante, porque muitas vezes tem aquele paciente que tem mais paciência de esperar a melhora, tem aquele outro que ele quer melhorar rápido. Ele tem, por exemplo, um compromisso, ele tem uma viagem na próxima semana, ele tem um evento, ele precisa mesmo para trabalhar ou para cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus animais. Então, qual dos dois tratamentos, por exemplo, vai dar uma melhora mais rápida? E a gente vai falar depois também qual vai dar uma melhora mais duradoura, tá? Então, início de ação do ácido hialurônico, né? Pode variar aqui até de 4 a 6 semanas, certo? Tem pessoas que melhoram antes das 4 semanas, com 2 semanas às vezes já está melhor, depende também do tipo de ácido, depende se for usado um corticoide junto, porque às vezes a pessoa já na primeira semana sente uma melhora. Mas vamos colocar aqui a média, se a gente não coloca um corticoide junto, se a gente vai olhar apenas para o ácido hialurônico. Então, vai ficar aqui a média de até 4 a 6 semanas. Pode ser que demore até 8 semanas, ou seja, 2 meses para iniciar essa ação. Já o bloqueio de nervos, o início é em poucos minutos a horas.
Muitas vezes o paciente que faz o tratamento aqui no consultório, ele está na maca, chega com muita dor. Vocês que me acompanham, por exemplo, no Instagram, que eu posto muito isso, que é o @drfilipebrasil, dr.filipebrasil, vocês vão encontrar lá muitos tratamentos que eu faço diariamente. E os pacientes eles já saem, muitas vezes com um sorriso no rosto, quando desce ali da maca, porque eles já sentiram uma melhora bem mais instantânea. Enquanto o ácido demora a fazer efeito, o bloqueio de nervo tem uma melhora muito rápida. Só que a gente vai já falar da duração de cada um, tá? Tempo de ação. O ácido hialurônico, 6 a 12 meses. Então, quem é que fica mais perto dos 6 meses, quem é que fica mais perto dos 12 meses? Dos 6 meses vai ficar mais perto aquela pessoa que não tem sobrepeso, aquela pessoa que cuida mais do fortalecimento, do movimento, que não é sedentária, aquela pessoa que resolve já fazer uma reabilitação, vai num fisioterapeuta, começa a fazer já todo aquele tratamento. Então, essas pessoas, desculpem, dos 12 meses, tá? Eu falei dos 6. Os que ficam mais próximos dos 12 meses são essas pessoas que se cuidam mais. Dos 6 meses, ou seja, da duração menor, aí vai ser essas pessoas que não têm o mesmo cuidado. É a pessoa com sobrepeso, com a fraqueza muscular, é a pessoa que não iniciou o tratamento fisioterápico, é aquela pessoa que olhou apenas para a medicação e está torcendo para que ela faça um efeito sem fazer nada da sua parte. Então você tem que fazer também a sua parte, tem que somar os efeitos do remédio e os efeitos também dessas outras coisas todas que eu falei. Então vocês percebam que existe uma variabilidade. Já o bloqueio de nervos, a gente pode colocar 3 a 6 meses. Mas agora que entra um assunto muito importante, tá? Essa questão de tempo sempre é muito complicado você falar para o paciente. Logicamente, para o paciente ter uma noção de tempo, a gente acaba falando, mas eu particularmente não gosto muito. Por quê? Tem gente que faz bloqueio de nervos, às vezes melhora só um mês, às vezes melhora menos do que um mês, às vezes melhora 3 meses, às vezes melhora até 6. O que vai falar a favor também é o quê? O nível de desgaste que a pessoa tem, o peso que essa pessoa tem, o grau de mobilidade, o grau de atividade que essa pessoa faz. Então, são fatores que fazem muita diferença no resultado final, tá? Então, isso aqui é uma média. Vocês estão vendo que, em suma, o ácido hialurônico ele demora mais a fazer o efeito, mas é um efeito mais prolongado, pode chegar a 1 ano de efeito. Já o bloqueio de nervos, o efeito é muito rápido, no mesmo dia, muitas vezes em pouquíssimos minutos, mas o efeito dele é bem menos duradouro, tá? Vamos falar agora de recorrência. Então, o ácido hialurônico pode ser feito de 6 a 12 meses. Então, se ele tem a duração de 6 a 12 meses, a recorrência seria essa também. Eu, particularmente, sempre tento deixar para próximo de 1 ano. Logicamente, tem pacientes que têm um desgaste um pouco mais acentuado e a gente tem mais dificuldade em dar uma melhora mais duradoura para esse paciente. Então, às vezes, com 6 meses, 8 meses, ele já acaba vindo fazer o tratamento. Já o bloqueio de nervos, a recorrência é quando sentir a dor. Pode ser que você faça uma vez e depois não precise mais. Pode ser que você já tenha que repetir ali precocemente com 2, 3 meses. Ou seja, se necessário, não tem aquele remédio que você só toma quando tem a dor, né? Por exemplo, um remédio para dor. Já tem aquele outro que você tem que fazer o tratamento direitinho. O ácido é como fosse esse, você tem que fazer o tratamento mais regular. O bloqueio é só se necessário. Tanto que às vezes o paciente tem desgaste nos dois, a gente faz ácido nos dois. Mas só um está doendo muito, está mais em crise. Aí o bloqueio a gente faz só naquele, tá certo? Ah, mas pode fazer bloqueio e ácido junto? Pode sim, a gente vai falar disso também no final, tá? Resultado esperado, né? Então, o que é que a gente vai esperar de resultado aqui? No ácido hialurônico, melhora gradual da dor, melhora da inflamação, melhora da mobilidade, melhora também, eu vou colocar aqui, proteção da cartilagem.
certo? Já do bloqueio de nervos, o que é que a gente vai esperar aqui de resultado, né? Alívio rápido e significativo da dor, tá? Então, ele é só para dor, o bloqueio de nervos. O ácido, vocês estão vendo que ele serve para várias outras coisas. Teve aqui a gente colocou melhora da dor, da inflamação, da mobilidade, da proteção da cartilagem, dá mais amortecimento articular, mas adivinha qual é o único efeito que o paciente percebe? É da dor. Então, às vezes acontece, o paciente volta a ter dor por algum motivo, ele acha que o ácido não está mais lá, ou que o ácido desapareceu, mas ele não está conseguindo medir esses outros efeitos que o ácido está causando, tá? Então, isso é muito importante também. Vamos falar também agora dos efeitos adversos. Será que existe risco nessas medicações? Quais efeitos podem acontecer? Então, no ácido hialurônico, pode acontecer o quê? Uma dor leve, um inchaço leve. Antigamente, tinha alguns ácidos hialurônicos que eles poderiam dar uma reação mais exacerbada, que o joelho ficava muito inchado, muito dolorido. Então, às vezes o médico dizia até para o paciente na emergência, desconfiava-se até de uma infecção articular, tamanha era essa reação, tá? Hoje em dia, os ácidos não costumam mais dar tanto essa reação. Lógico que, se você está numa fase muito inflamatória e faz o ácido hialurônico, então pode ser que isso aconteça, certo? Por isso que a gente, quando pega um paciente com o joelho muito inflamado, a gente costuma fazer um corticoide antes, espera alguns dias e depois faz o ácido hialurônico, tá bom? O bloqueio de nervos, geralmente, muito parecido, né? Dor local, alguns pequenos hematomas, que é aquele roxinho que fica na sua pele, um pouquinho de dormência, pode acontecer também, tá? É bom que se diga também, se é um paciente cardiopata, com muitas comorbidades, é um paciente mais idoso, pode sentir algum efeito do anestésico, já que a gente usa uma solução anestésica. Então, esses pacientes, se eles absorvem muito rápido essa anestesia, eles podem ter efeitos como náuseas, vômitos, fica ali tonto também. Isso acontece, às vezes, quando a gente faz nos dois joelhos simultaneamente. Por isso que dificilmente eu faço nos dois joelhos, e quando eu faço nos dois ao mesmo tempo, eu reduzo um pouco mais a dose, para isso não acontecer, tá? Sem contar que infecção local com ambos pode acontecer, já que é uma agulhinha que vai ser colocada ali, a gente tem bactéria na nossa própria pele. Então isso também pode acontecer. Ainda não tive nenhum caso, depois desses 13 anos aqui, quase 14 anos já de experiência na área de joelho. Não tive nenhum caso ainda de infecção, e é porque eu faço muito aqui no consultório, tá? Ou seja, é algo que é muito raro. Vamos falar aqui do perfil ideal do paciente. Quem é o perfil ideal do paciente que vai fazer, por exemplo, o ácido hialurônico? Então, é uma artrose leve a moderada. Se a gente for olhar aqui, eu tenho uma artrose, tenho outra artrose. Essa artrose aqui é uma artrose um pouco mais inicial em relação a essa. Esse joelho que tem muita deformidade, eu não consigo melhorar com o ácido hialurônico. Então o ácido ele é bom na artrose que está inicial, até numa moderada. Agora aquela que tem muita deformidade, achatamento já do osso, perda da congruência articular, a gente evita fazer o ácido hialurônico. Não porque ele vai fazer algum mal, mas porque ele não costuma trazer nenhum benefício para o paciente. Já o paciente do bloqueio de nervos, mesmo com o joelho numa situação mais avançada, ele ainda pode fazer o bloqueio, desde que ele não queira fazer a cirurgia de prótese, que é a cirurgia de substituição articular. Então, se a gente for colocar aqui, eu vou colocar crise de dor em qualquer joelho com artrose. A gente pode colocar isso para o perfil do paciente do bloqueio de nervos, tá? E aqui a gente vai falar do objetivo principal, né? Aqui do ácido hialurônico, tratar o ambiente articular, ou seja, dentro da articulação é o tratamento. E aqui
do bloqueio de nervos é controlar a dor em torno do joelho. Doutor, gostei muito desse bloqueio. Agora ele demora pouco tempo de efeito. Tem como a gente aumentar mais esse efeito? Aí é um outro assunto que a gente pode falar, que seria da ablação. A ablação é a gente fazer uma lesão física no nervo. Em vez da gente apenas colocar um anestésico, a gente vai queimar ou congelar esse nervo. Existe a crioablação, que é o congelamento do nervo, que faz uma lesão nesse nervo. E existe a radioablação, que é a queima desse nervo, que causa uma interrupção por mais tempo. Até porque o nervo, depois de alguns meses, ele acaba se regenerando. Crioablação muitas vezes tem um efeito de 9 meses e radioablação em torno de 12 meses. Mais uma vez, esses tempos que a gente fala são extremamente variáveis, mas é para vocês terem pelo menos uma noção que ambos duram mais do que o bloqueio e que a rádio, ou seja, a queima, dura mais do que a crio, que é o congelamento, tá? No fim aqui, o mais importante é vocês saberem que esses tratamentos eles não competem entre si. É igual o feijão com arroz, que você pode juntar as duas coisas, um não vai excluir o outro. Até porque o ácido hialurônico ele age dentro do ambiente articular e o bloqueio de nervos ele age fora, ele age ao redor. Quando você quer uma melhora rápida e prolongada e já iniciar uma reabilitação, o mais indicado é você fazer os dois. Lembrando que para você saber se tem indicação ou não, você tem que ir no médico da sua confiança e fazer uma avaliação completa. Tudo que eu falei aqui não substitui uma consulta com o seu médico, tá bom? Eu sou Felipe Brasil, ortopedista aqui de Fortaleza, no Ceará. Recebo pacientes do Brasil todo que me acompanham na rede social e aqui no YouTube, já que há muitos anos eu faço um trabalho aqui de presença digital. Se você quer acompanhar a minha rotina, faz aqui a sua inscrição, coloca aqui nas notificações para você ficar recebendo um aviso sempre que chegar um vídeo novo. Se você quer ver mais vídeos como esse, até de outros colegas também que tem na rede, você pode curtir, você pode comentar e você pode encaminhar para alguém que tenha interesse nesse tipo de assunto, tá bom? Se quiserem me achar aqui no YouTube e no Instagram, tá bom? É um prazer falar com vocês. O que precisar, comenta aqui que a gente vai tentar te responder, tá? Forte abraço e muita saúde.